Nós vamos tratar sobre dois tópicos da disciplina de instalações hidrossanitárias, que são a reservação e a alimentação. Então, como eu havia comentado com vocês, a gente pode subdividir o nosso sistema de instalação de água fria de uma edificação em três grandes partes. O sistema de alimentação, que seria a parte inicial do meu sistema, que vai compreender as tubulações que vão alimentar propriamente a minha residência. Temos o sistema de reservação, que compreende os reservatórios e, se existir, os conjuntos de bombas, e a parte de distribuição interna. Então, no vídeo de hoje, a gente vai tratar especificamente, inicialmente, da reservação, dos reservatórios, como é que a gente dimensiona ele, quais são as características, o que a gente precisa saber, e também sobre as tubulações que compreendem o sistema de alimentação. Então, inicialmente, a gente vai tratar dos reservatórios, falar sobre qual que é a função deles, como é que a gente vai dimensionar, e o que a gente tem que estar atento aí no nosso projeto de instalação de água fria, no que diz respeito aos reservatórios. Então, aqui eu tenho um esquema de uma edificação. A gente pode ver aqui a rede de água da concessionária, inicialmente nosso sistema de alimentação, e aqui o reservatório localizado na parte superior da edificação. Então, aqui lembrando, quando eu tenho um reservatório, o nosso tipo de abastecimento é o tipo indireto, porque o que vai definir, né, o tipo de abastecimento é a presença ou não do reservatório. Então, como eu tenho um reservatório, o abastecimento é do tipo indireto. E lembrando que é a partir do reservatório que eu vou abastecer todos os pontos da minha edificação. Então, quais são os objetivos do sistema de reservação? Por que a gente tem um reservatório nas residências? Então, o principal objetivo do reservatório é suprir a necessidade de água em caso de falta de água na rede pública. Então, esse é o principal objetivo dos reservatórios. Como pode acontecer manutenções na rede, ou mesmo falta de água, às vezes por conta de uma falta de energia, ou até uma falha no sistema, se eu tenho um reservatório na minha residência, ele vai ser capaz de suprir essa necessidade de água, mas por um período de tempo determinado. Depois a gente vai ver por quantos dias, mais ou menos, a reserva deve durar. Então, esse é o principal objetivo da existência dos reservatórios nas edificações. E alguns outros pontos que a gente tem que estar atentos, que são importantes no nosso projeto, são a localização desse meu reservatório, onde que eu vou localizar ele, a altura, e aqui a altura ele vai estar dos meus pontos de utilização, o tipo dele, capacidade, acessos, etc. Então, além de compensar a falta de água, o reservatório é o que vai determinar a pressão nos pontos de utilização de água. Mais para frente na disciplina a gente vai ver como calcula a pressão, mas vocês devem lembrar da disciplina de hidráulica, o que determina a pressão é justamente a altura da coluna de água. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui de cima, eu tenho um esqueminha de uma residência e eu tenho um reservatório que está abaixo do meu telhado, está logo acima da laje. Então, eu posso ver que a distância do meu reservatório até um chuveiro, que está representado aqui, é uma distância muito curta. Então, nesse caso, eu vou ter uma pressão muito baixa. Como eu comentei com vocês também, às vezes a gente vai em uma residência, vai tomar uma ducha, vai tomar um banho, a gente percebe que sai pouca água, diz que o chuveiro está com pouca pressão. Então, normalmente é porque eu tenho pouca altura de água do chuveiro até o nível de água do reservatório. Por isso que é muito comum a gente ver em algumas residências esse esquema da figura abaixo, onde eu tenho uma estrutura que vai servir de suporte para o meu reservatório e eu consigo elevar ele acima da minha laje, e às vezes até acima também do telhado. Então, nesse caso, comparando com a figura de cima, a gente pode ver como eu tenho uma distância bem maior entre o reservatório, consequentemente o nível da minha água, e nesse caso aqui o chuveiro. Então, nessa figura de baixo, eu vou ter uma pressão muito superior à figura de cima. Isso vai proporcionar um conforto maior, né? E também a gente vai ver, eu preciso
atender alguns limites de pressão na norma, que a gente vai ver mais para frente. Então é por isso que a gente às vezes precisa elevar o nível do reservatório. E a gente sempre vai iniciar o nosso projeto hidrossanitário pela localização do reservatório. Então a gente inicia dimensionando o volume do reservatório e pensando aonde que eu vou posicionar ele, porque é a partir dele que eu vou dimensionar todo o resto do meu sistema. Tanto o sistema de alimentação, que é o que vai conduzir a água desde a rede pública até o reservatório, quanto o sistema de distribuição interna, que vai do reservatório até os pontos de utilização. Então, em residências pequenas, a gente não costuma ter reservatório inferior. A gente tem apenas um reservatório, que a gente nem fala superior, mas que a gente pode chamar de reservatório superior, como o nome já diz, que fica na parte superior da edificação. Porém, algumas edificações maiores, com mais de 3 pavimentos ou mais de 10 metros de altura, eu posso ter necessidade de ter um reservatório inferior e um reservatório superior. Então, eu vou ter o reservatório inferior quando eu precisar dividir o volume entre esses dois reservatórios e normalmente também quando eu tenho um sistema de bombas. Então, é comum que eu utilize um reservatório inferior para armazenar água e a partir desse reservatório as bombas vão fazer a ligação com o reservatório superior. Então, o que eu tenho que atentar quando eu for projetar uma edificação com reservatório inferior? Ele tem que estar instalado em um local de fácil acesso, de forma isolada e afastado de tubulações de esgoto. Toda a parte de tubulação de água fria tem que ser respeitada em uma distância das tubulações de esgoto, justamente para evitar que ocorra qualquer tipo de contaminação. Depois vocês vão ver também, quando a gente for trabalhar com projeto de esgoto, esses limites de distância. Mais importante no reservatório inferior, assim como o superior, a gente vai ver, são locais que eu preciso fazer manutenção, eu preciso ter um acesso que seja facilitado. Então, eu não posso colocar meu reservatório muito próximo das paredes, ou em locais que uma pessoa não consiga caminhar, não consiga ficar de pé. Então, eu tenho que pensar nessas questões quando eu for escolher a localização do meu reservatório e também ver as dimensões dele. E tanto o reservatório inferior quanto o superior têm que estar isolados para evitar qualquer tipo de contaminação na minha água. Como a gente viu, a água que a gente recebe da rede pública das concessionárias é uma água potável, então ela passou por todo um tratamento aí para atender aos padrões de potabilidade, está própria para o consumo humano, então eu tenho que sempre preservar a qualidade dessa água. Então, se eu tivesse reservatório inferior localizado no subsolo, ele tem que ter então as tampas elevadas no mínimo 10 centímetros em relação ao piso, justamente para que eu evite qualquer tipo de contaminação, de poeira, de qualquer tipo de sujeira que possa ter no chão. Então, nunca posso colocar meu reservatório, se ele estiver no subsolo, enterrado, nunca pode ser rente ao piso. Ele tem que ter no mínimo uma elevação de 10 centímetros. Isso também evita que eu possa ter qualquer tipo de contaminação aí pela infiltração de água no meu reservatório. Então, esses são alguns aspectos do reservatório inferior. E agora falar um pouquinho do dimensionamento. Como é que a gente vai dimensionar o tamanho, o volume do meu reservatório, ou seja, quanto que eu tenho que ter de água para que eu tenha uma reserva suficiente em casos de falta de água ou casos de manutenção na rede, qualquer tipo de emergência que seja passageira. Então, a norma estabelece que o volume mínimo de reservação ele tem que atender 24 horas de consumo do edifício, mais a reserva técnica de incêndio. Então, a gente viu já a estimativa de consumo. Então, se eu sei quantas pessoas habitam a minha residência, eu tenho uma estimativa de quanto cada pessoa consome, eu consigo calcular o consumo diário da minha residência. Então, o volume mínimo que o meu reservatório vai ter que ter vai ser o consumo de um dia da minha edificação, mais a reserva técnica de incêndio. Para casas de pequeno porte, imagine que eu tenho uma residência que moram só uma ou duas pessoas. Então, a norma diz que mesmo que eu tenha um consumo muito baixo, que essas pessoas consomam em um dia, digamos, 300 litros, o meu reservatório tem que ter um volume mínimo de 500 litros. Então, eu nunca posso ter um volume inferior a esse. Como eu falei para vocês, a norma de água fria
NBR 5626. Aqui ela está com a data de 98 ainda. Ela foi atualizada recentemente, no ano de 2020. Mas aqui o slide não tive tempo ainda de atualizar esses pontos. Mas se mantém o mesmo, esse volume mínimo continua sendo de 500 litros. Então, o menor volume de um reservatório que eu posso ter vai ser 500 litros. O volume máximo, então, vou me atentar a alguns pontos. Então, eu não posso acumular muita água, porque essa água vai ficar parada e vai acabar prejudicando a potabilidade dela. Então, acaba sendo inviável também ter um reservatório muito grande por questões econômicas e às vezes até estruturais do edifício. Então, meu volume máximo tem que garantir que eu preserve a potabilidade da água. Essa água não pode ficar acumulada, parada há muito tempo, ela tem que estar sempre sendo renovada. Vou verificar a regulamentação das concessionárias, que pode variar de município para município, de estado para estado, mas o comum é que a gente nunca ultrapasse o limite de 3 vezes o consumo diário. Então, se eu tenho uma edificação que consome num dia, digamos, 1.000 litros, o meu volume máximo eu vou pensar que deve ser até de 3.000 litros. Na prática, como é que a gente calcula o volume do reservatório? O mais comum é adotar aí um volume de reserva de 2 dias, porque 2 dias é um tempo suficiente para que, se eu tiver algum problema na rede, um tipo de falta de energia, é suficiente para que eu consiga fazer minhas necessidades, ter um volume aí de reserva adequado, e até o reservatório esvaziar, a chance de voltar a água da rede é bem grande. E eu não preciso, claro, construir um reservatório muito grande, pensando que quanto maior for o volume do reservatório, maior vai ter que ser a estrutura dele. Então, o mais comum é usar aí de 2 até 3 dias. 3 dias também é razoável, mas o comum é que a gente utilize 2 dias do consumo diário. Então, quando eu tenho edificações maiores, como eu falei, que eu tenho necessidade de ter reservatório superior e reservatório inferior, a norma diz que eu tenho que dividir esse volume de forma proporcional. Então, 60% do volume de reservação tem que ficar no reservatório inferior e 40% do volume vai ficar no reservatório superior. Por que essa divisão não é igual? Quando eu tenho edifícios muito grandes, eu vou ter muitas pessoas habitando esses edifícios, o volume de água vai ficando cada vez maior. Então, o reservatório superior acaba se tornando uma estrutura muito grande e, além da estrutura do reservatório mais o volume da água, ela vai tendo um peso muito grande sobre a estrutura. Então, não compensa, por exemplo, eu colocar 100% do volume de água no reservatório superior. Então, é mais vantajoso que eu divida esse volume, então que eu coloque pouco mais, 60%, no reservatório inferior, vou construir ele na parte térrea ou ali do subsolo do edifício, fica mais fácil a construção, o peso não vai sobrecarregar tanto o meu edifício, e aí com o sistema de bombas eu vou alimentando o reservatório superior a partir do reservatório inferior. E aí o reservatório superior eu fico com 40% do volume, diminuo bastante aí a estrutura que eu preciso para construir ou até o número de reservatórios que eu vou comprar na parte superior, e assim eu consigo fazer a alimentação da minha edificação. Um ponto importante é que, além do volume para consumo, é no reservatório superior que eu vou ter que considerar a reserva técnica de incêndio, que a gente chama aí pela abreviação de RTI. Então, essa reserva técnica vai depender da legislação, normalmente do Corpo de Bombeiros. Então, cada município tem que verificar qual que é a sua regulamentação, qual que é a norma, qual que é a lei que estipula esse volume. Mas em edificações de risco leve, aqui na nossa região, a reserva técnica de incêndio mínima deve ser de 5.000 litros. Então, nos exercícios a gente vai trabalhar com esse valor. Eu sempre vou passar para vocês qual que é o valor da reserva técnica de incêndio. Então, eu vou calcular o meu volume de reservação e no final vou ter que acrescentar essa reserva técnica mínima de incêndio. Por que ela tem que ficar sempre no reservatório superior? Como o nome já diz, é um volume de água, uma reserva, que tem que estar sempre à disposição em caso
de uma emergência de um incêndio. Se eu colocar essa reserva técnica no reservatório inferior, se eu tiver um incêndio, provavelmente vai afetar aí toda a minha parte elétrica da edificação, eu não vou conseguir levar essa água do reservatório inferior até os pavimentos onde seja necessário. Então a reserva técnica tem que estar disponível para que ela seja acessada por gravidade. Então do reservatório superior eu vou separar uma parte do volume e a partir dali, quando eu precisar, eu vou abrir os registros específicos do meu sistema de incêndio e a água vai por gravidade até o ponto que eu precisar para fazer o uso da água em caso de incêndio. Então, lembrar sempre, quando tiver reservatório inferior e superior, a divisão é 60% no inferior, 40% no superior, e o superior deve compreender também a reserva técnica de incêndio. Então, quando eu tenho reservatórios muito grandes, em edifícios aí com vários pavimentos, de 4.000 litros ou mais, é recomendado que eu divida esse reservatório em 2 ou mais compartimentos. Então aqui eu tenho um esquema, um reservatório dividido, compartimento 1, compartimento 2. Aqui embaixo dá para ver a reserva de incêndio, destacada aqui em cinza. E por que eu faço essa separação? Para facilitar as operações de manutenção e de limpeza sem que eu precise interromper todo o abastecimento. Então imagine que eu tenho um edifício de vários andares, com centenas de pessoas habitando esse edifício, o volume do reservatório necessariamente vai ser muito grande. Então, para que eu não prejudique todas essas pessoas quando eu precisar fazer uma manutenção, uma limpeza, se eu divido o reservatório em 2 compartimentos, eu consigo fechar um lado, esvaziar um reservatório, fazer a limpeza dele, enquanto as pessoas, então digamos que eu fechei o compartimento 1 aqui, esvaziei ele, vou fazer a limpeza, as pessoas conseguem continuar fazendo uso de água através do compartimento 2. Você pode ver que esses compartimentos vão ser separados, mas as tubulações deles são interligadas. Então eu consigo abastecer os meus apartamentos, no caso de um edifício residencial, tanto a partir de um lado quanto do outro. Então essa separação ela serve mais para questões de limpeza e manutenção, o que é bem importante. Se eu não tivesse essa divisão, se eu precisar fazer a limpeza, eu vou ter que deixar todo mundo sem água, esvaziar todo o reservatório, fazer a limpeza para depois retomar a operação. Então, acima de 4.000 litros é recomendado que eu divida o meu reservatório. Nesse exemplo são 2, mas eu posso ter mais compartimentos. Posso ter 3, 4, enfim, dependendo aí do volume do meu reservatório. Então, alguns cuidados especiais, alguns eu já falei para vocês. O principal deles, lembrar sempre que o reservatório serve para armazenar água potável, então a gente pode até considerar como um alimento. Então, eu tenho que ter alguns cuidados especiais, principalmente para que eu preserve essa qualidade da água. Como eu comentei, os reservatórios devem estar sempre tampados, nunca podem estar destampados, em locais protegidos aí de qualquer tipo de contaminação, sujeira. E é importantíssimo que seja feita a limpeza periódica dos reservatórios, para que eu não altere a potabilidade da água. Se eu tenho um reservatório que nunca foi limpo, há 5, 10 anos sem limpar, muito provavelmente eu estou contaminando a minha água nesse reservatório. Então, o recomendado é que a cada 6 meses, pelo menos, se faça a limpeza, de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Para fazer essa limpeza, eu vou esvaziar todo o meu reservatório. Se é um reservatório pequeno, residencial, se recomenda que com uma esponja limpa e sem nenhum produto de limpeza, claro, não usar detergente, não usar água sanitária, nada disso. Só vou com uma esponja fazer a limpeza das paredes do fundo do meu reservatório. Vou encher ele, deixar essa água depois ir embora para levar a sujeira que ficou e depois eu encho o meu reservatório novamente. Então, o primeiro ponto é esse, cuidar com a segurança, a qualidade da água, a importância da limpeza. E o outro é a questão da pressão que eu comentei com vocês. Então a gente vai ver mais para frente, especificamente como a gente dimensiona e calcula as pressões. Mas o que vai determinar todas as pressões nos meus pontos de utilização, chuveiro, banheira, pia, lavatório, máquina de lavar, torneiras, enfim, vai ser a altura do meu reservatório. Então depois a gente vai ver esses limites com calma,
mas a norma me dá que em qualquer ponto da rede predial, a pressão dinâmica, ou seja, quando eu estou fazendo uso da água, quando eu tenho escoamento, não deve ser inferior a 5 kPa. Já a pressão estática, quando eu estou sem escoamento, não deve ser superior a 400 kPa. Essa pressão estática, que é um valor bem elevado, ela vai servir mais para edificações muito altas, né, com vários andares. As que a gente vai trabalhar não vai chegar nesses valores, mas a gente vai se atentar mais então a essa pressão mínima. Como eu comentei, o chuveiro é um bom exemplo, e normalmente é o ponto mais crítico, por ser o ponto de utilização de água mais elevado. Então a gente vai se atentar bastante a esse limite aqui mínimo de 5 kPa. Então se a minha residência em algum ponto não tem pressão suficiente, eu preciso aumentar o nível do meu reservatório. Então isso tudo tem que ser visto no projeto, claro, antes da execução, para que a gente saiba qual que vai ser a pressão nos pontos de utilização. Então depois a gente vai ver também a que altura a gente tem que posicionar o nosso reservatório. E agora aqui as tubulações, né, que eu tenho conectando o meu reservatório. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então todo reservatório tem que ter no mínimo aí essas tubulações de limpeza, de aviso e de extravasão. Aqui na esquerda eu tenho um exemplo de um reservatório de uma residência, normalmente com poucos habitantes. Então o que a gente tem? A entrada de água, né, vai vir do meu sistema de alimentação, que a gente vai ver em sequência. E eu tenho uma torneira boia, que é o que vai fazer com que eu controle o nível de enchimento do meu reservatório. Então quando o nível está baixo, essa torneira boia vai acionar a entrada de água, e quando eu chegar no limite máximo do meu reservatório, essa torneira boia vai fechar a entrada de água. Então logo abaixo aqui, nesse desenho da entrada, eu tenho a saída, que é o que vai abastecer os meus pontos de utilização. Então a partir daqui eu vou abastecer minha pia, meu lavatório, meu chuveiro, etc. Então tem a tubulação de entrada e a tubulação de saída, são as, digamos, as principais, né? Mas muitas pessoas não pensam nas outras tubulações que também são bem importantes. Então eu tenho aqui na parte de baixo a tubulação de limpeza e aqui em cima o extravasor ou o ladrão. Aqui na minha imagem à direita eu tenho já um reservatório, uma imagem de um reservatório de uma edificação já um pouco maior. Então, antes de eu falar das tubulações, é importante vocês observarem aqui em azulzinho esse nível que representa a reserva técnica de incêndio. Então, a reserva técnica de incêndio a gente vai considerar sempre uma parte, né, um volume na parte inferior do reservatório, ou seja, eu nunca posso usar esse volume aqui, ele tem que estar sempre disponível para caso eu tenha algum incêndio. Então, a gente pode ver que essa setinha, essa tubulação aqui marrom, é onde entra água nesse reservatório, então ela vai entrar aqui por cima, no canto esquerdo, e a saída, vocês podem ver, ela está logo acima desse volume da reserva técnica de incêndio. Ou seja, a água que vai ser utilizada pelas pessoas na residência nunca pode ser retirada logo do fundo do reservatório quando eu tenho edificações grandes, porque senão eu corro o risco de ficar sem o volume da reserva técnica de incêndio. Então ela é feita aqui em cima, no canto direito, essa tubulação aqui marrom. A partir daqui eu vou abastecer os meus pontos de utilização. Então essa tubulação vermelha aqui, ó, saindo no fundo do reservatório, ela vai ser utilizada então para a reserva técnica de incêndio, para utilizar em caso de incêndio. Então por isso que ela sai aqui do fundo do meu reservatório. E essa tubulação azul seria a tubulação de limpeza, então ela também tem que estar no fundo para que eu consiga esvaziar todo o reservatório para limpar. E em azul também aqui em cima, o extravasor. Então vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas tubulações. O nome de cada tubulação dessa é bem autoexplicativo. Então, a tubulação de limpeza serve justamente para que eu possa efetuar a limpeza do reservatório. Então, essa tubulação tem que estar localizada na parte mais inferior, justamente para que eu consiga retirar toda a água do reservatório. Se eu colocar minha tubulação de limpeza 15 centímetros acima do fundo, eu nunca vou conseguir esvaziar esses 15 centímetros de água. Então, para facilitar a limpeza,
É recomendado que o fundo do reservatório tenha uma ligeira declividade, uma inclinação no sentido da tubulação de limpeza, porque se ele for completamente reto, sempre vai ficar um pouquinho de água, vai ser difícil esvaziar o reservatório. Claro que em residências menores, o volume do reservatório sendo menor, não é um problema, mas quanto maior vão ficando os reservatórios, é importante aí que eu tenha essa declividade. Então, a tubulação de limpeza tem que ter registro. Importante vocês começarem a pensar quais tubulações vão registro ou não. Então, o registro é a conexão que me permite fazer a abertura ou fechamento. Então, a tubulação de limpeza é uma tubulação que vai ficar fechada a maior parte do tempo. Então, eu preciso deixar esse registro fechado. Eu só vou abrir essa tubulação quando eu for fazer a limpeza do meu reservatório, a cada 6 meses, preferencialmente, ou a cada uma vez por ano, mais ou menos. E essa tubulação tem que ser levada então até a rede pluvial. Eu vou esvaziar o meu reservatório. Essa é uma água que não é esgoto, a água tá limpa, não foi utilizada ainda. Então eu posso levar essa água do reservatório até a rede pluvial, de modo que eu não provoque transtorno para os moradores. Né? Em algumas residências as pessoas jogam essa tubulação ali no jardim, no quintal. Se é uma residência pequena, não vai ter muito problema. Mas se eu tenho residências maiores, até eu esvaziar todo esse volume, eu corro o risco aí de alagar as áreas externas da minha residência. Então, eu tenho que sempre encaminhar essa tubulação até a rede pluvial, rede de água de chuva. A tubulação de aviso, então, tem o objetivo de avisar os moradores que algum problema aconteceu no reservatório. Então, por exemplo, ou a torneira boia falhou e não conseguiu impedir que o reservatório continuasse enchendo, mesmo quando o nível máximo já fosse atingido, ou, por exemplo, quando o conjunto de bombas também não desligou automaticamente. Então, nesses casos, o que vai acontecer? O meu reservatório continuará enchendo sem parar. Então, essa tubulação de aviso vai avisar o morador de que o nível do reservatório excedeu o nível máximo previsto. Então, essa água deve ser descarregada em um local facilmente observado. Então, normalmente ela é lançada para o quintal, alguma área externa onde os moradores consigam ver. Normalmente essa água cai da tubulação, até fazendo um pouco de barulho. Então, em residências menores, é fácil de fazer essa verificação. Normalmente o volume é pequeno também que sai do reservatório. Então, essa tubulação ela não pode ter registro. Ela tem que ficar sempre aberta para caso o nível do meu reservatório seja ultrapassado, a água consiga escoar por essa tubulação até um ponto externo da residência, seja o jardim, uma calçada, enfim, onde alguém consiga visualizar que essa água está vazando e aí vai providenciar o fechamento automático manual de algum registro ou fazer o desligamento do conjunto de bombas. Enfim, alguém da residência precisa saber que aconteceu esse problema. Então, esse é o objetivo da tubulação de aviso. Para pequenas residências, então, a tubulação de aviso e o extravasor podem ser a mesma tubulação. Como os volumes são pequenos, não tem necessidade de eu separar um do outro. Então, a tubulação de extravasão ou o extravasor vai ser mais utilizada em edificações maiores, onde o volume de água é maior. Então, se eu tenho um edifício muito grande e eu tive esse problema de que o conjunto de bombas não desligou, o reservatório está extravasando, eu não posso jogar toda essa água, né, numa área externa do meu edifício. Então, isso vai causar muitos transtornos. Então, eu preciso separar. Às vezes tem uma tubulação de aviso que vai avisar, como a gente falou, do problema, mas o volume que vai passar por essa tubulação não pode ser todo o volume que está extravasando no reservatório. Então, eu preciso lançar esse volume que é maior direto aí na rede de água pluvial. Então, quanto à tubulação de aviso informa os moradores que esse nível máximo foi ultrapassado, a tubulação de extravasão destina-se a impedir que esse reservatório transborde. Como eu falei, em edifícios maiores, o volume pode ser muito grande. Então, eu tenho que evitar que essa água acabe transbordando no reservatório. Então, em edificações maiores, com esse volume muito alto, preciso separar as duas tubulações. E sempre importante, né? O diâmetro da tubulação de extravasão tem que ser maior
que o diâmetro do alimentador. O alimentador é a tubulação que chega no reservatório, que está abastecendo ele. Então, por exemplo, se a tubulação que chega no meu reservatório, que está vindo da rede da concessionária, tem 32 milímetros, por exemplo, a minha tubulação de extravasão tem que ter necessariamente um diâmetro maior do que 32. Então, eu vou usar, por exemplo, 40 milímetros ou 50 milímetros. Por quê? Para que eu consiga garantir que eu vou ter espaço suficiente na minha tubulação para retirar toda essa água sem que o meu reservatório transborde. Então, para garantir isso, eu utilizo uma tubulação que tem um diâmetro maior, vou ter mais espaço para conseguir fazer com que a água saia, né? Na mesma quantidade, eu tenho mais quantidade do que a água que está chegando. Então, essas são as tubulações do reservatório. A gente tem a tubulação de limpeza, de aviso de extravasor. E os nossos reservatórios eles podem ser, então, moldados em loco, ou seja, construídos no local, ou pré-fabricados. Os moldados em loco vão ser utilizados aí em edificações grandes, né? A gente vê bastante aí pela cidade, os edifícios que a gente tem, sempre no alto deles, o reservatório construído também normalmente é em concreto, junto com a estrutura do edifício. Eles podem ser também em alvenaria, em blocos de cimento, mas não são tão comuns. São utilizados então para grandes reservas, em grandes edifícios, e a estrutura faz parte da edificação, como eu falei. Aí o formato, podem ter diversos formatos, cilíndrico, paralelo. E um ponto importante é que eu preciso aí de um trabalho bem específico de impermeabilização, né? O concreto não pode estar em contato direto com a água, então tem que ser feito um trabalho especializado para que eu impermeabilize esse meu reservatório, para que eu não tenha problemas de infiltração. E os reservatórios pré-fabricados, eles são mais utilizados para residências menores, né? A gente tem aí reservas até 25 mil litros. O principal material utilizado é o polietileno, mas tem alguns ainda de fibra de vidro também. Então, eu compro esses reservatórios já em tamanhos específicos e posiciono eles no local que eu vou escolher da minha residência. Importante que eles estejam apoiados em um local de superfície plana, adequada para receber os reservatórios, e cuidar sempre para que eu consiga manter eles devidamente fechados, né? Então tem que cuidar aí para que o vento, enfim, não acabe destampando esses reservatórios. Tem que pensar aonde que eu vou colocar eles. A gente vê muitas casas que os reservatórios ficam à vista, a gente consegue ver eles sobre a laje, sobre o telhado, mas muitas vezes é preferível que eles estejam protegidos aí. Então, em edifícios de grande porte não é muito comum, porque eu precisaria comprar vários desses, então é mais fácil construir o próprio reservatório. E quando eu vou escolher um reservatório desse, como eles têm tamanhos já pré-definidos pelos fabricantes, eu sempre vou adotar um volume superior àquele que eu calculei. Então, por exemplo, se eu calculei na minha residência o reservatório deve ter 1.400 litros, aí eu vou escolher um reservatório logo com volume acima. No caso, seria um reservatório de 1.500 litros. Aqui alguns exemplos de alguns reservatórios, os volumes. Então, lembrar que 500 litros é sempre o volume mínimo para qualquer residência. A gente tem reservatórios aí de 1.000, 1.500, 2.000 litros, 3.000 litros, 750 litros, 5.000 litros. Enfim, aí vai do tamanho da residência, mas sempre lembrar de que o volume que a gente calcular, a gente escolhe o reservatório com volume logo acima que exista comercialmente. Então, a localização do reservatório, como eu falei, eles que vão determinar a pressão da minha edificação. Então, eu tenho que fazer a escolha do local do reservatório, pensando sempre em atender as pressões mínimas e máximas, e também pensando qual que é o local mais próximo dos pontos de água que eu vou ter. Claro que em edifícios, quando eu tenho muitos apartamentos, os apartamentos vão estar distribuídos ao longo de todo o espaço, os reservatórios acabam ficando sempre na parte central. Mas numa residência pequena, a gente procura juntar os pontos que eu vou utilizar a água para que eu evite ter que ficar passando a tubulação ao longo de toda a residência. Então, se eu consigo juntar esses pontos, cozinha, banheiros, numa área mais específica da minha residência, é preferível que eu coloque meu reservatório sobre esses pontos. Porque quanto menor a distância de tubulações e conexões,
menor vai ser a minha perda de carga nesse sistema. Então é interessante que o reservatório fique próximo aí dos pontos de utilização de água. Como eu já havia comentado, é importante também sempre lembrar que o acesso tem que ser adequado. Então tem que garantir que uma pessoa consiga passar pelas laterais, consiga retirar a tampa do reservatório, consiga fazer uma manutenção, trocar a tubulação, trocar um registro, principalmente fazer a limpeza desse reservatório. É muito comum as pessoas esquecerem disso nos projetos, colocar o reservatório em locais muito apertados, depois fica muito difícil alguém conseguir entrar, visualizar, até dar uma volta completa pelo reservatório. Esse é um ponto bem importante que no projeto de vocês devem estar atentos. Então aqui um exercício para a gente finalizar essa parte dos reservatórios. Então a gente vai dimensionar o reservatório superior e inferior de uma edificação então com 6 pavimentos, com 4 apartamentos por pavimento e cada apartamento tem 2 dormitórios. Então a gente vai considerar um consumo per capita de 200 litros por habitante por dia e que o volume de reservação deve corresponder então a 2 dias de consumo, que a reserva técnica de incêndio vai ser de 5.000 litros. Então por onde que eu vou começar? A gente começa sempre calculando o consumo diário da residência. Então nesse caso, primeiro eu tenho que descobrir quantas pessoas eu tenho e depois qual que é o consumo diário de um dia dessa edificação. Então a gente tem 6 pavimentos, 6 andares e 4 apartamentos por andar. Então 6 vezes 4 são 24 apartamentos. Cada apartamento tem 2 dormitórios. Então, como eu havia comentado, a gente considera 2 pessoas por dormitório. Então, eu vou considerar que cada apartamento aí vai ter 4 habitantes. Então, eu tenho que fazer 24 apartamentos, que eu vou ter no total da minha edificação, vezes 4 habitantes por apartamento. Aqui a conta foi feita direta já, mas a gente vai ter então 96 habitantes nessa minha edificação. Então, se eu sei que eu tenho 96 habitantes, aí eu multiplico por quanto cada habitante consome de água por dia. Então, são 200 litros, isso vai me dar 19.200 litros por dia. Esse é o consumo de um dia da minha edificação. Então, como a gente viu, a gente pode considerar de 1 até 3 dias de consumo. O mais comum é adotar 2. Então, aqui no exercício foi dado para a gente considerar 2 dias de consumo. Então, eu vou multiplicar esse volume de 19.200 litros por 2 dias. Eu vou ter, então, 38.400 litros. Como essa edificação tem reservatório superior e inferior, então a gente tem que dividir esse volume entre os reservatórios. Lembrando, então, que o reservatório inferior fica com 60% e o superior 40%. Então, o reservatório superior vai ser 38.400 vezes 40%. E lembrar que no reservatório superior eu acrescento a reserva técnica de incêndio. Então, meu reservatório superior vai ter um volume de 20.360 litros. E o meu reservatório inferior, então, pego o volume total, 38.400, e multiplico por 60%. Isso vai dar um volume de 23.040 litros. Então, é assim que a gente vai calcular o volume de reserva das nossas edificações. Em seguida, então, vamos tratar agora sobre o nosso sistema de alimentação. Como eu já havia comentado, o sistema de alimentação, a gente pode ver na imagem aqui à esquerda, destacado em azul, compreende as tubulações, conexões e equipamentos que vão conectar o meu sistema público de abastecimento de água até o meu reservatório, no caso do tipo de abastecimento seja indireto, que é a maioria dos casos das nossas residências. Então, são as tubulações que vão conectar o meu sistema até o reservatório. Ele é compreendido, então, pelo ramal predial, pelo cavalete, pelo hidrômetro, pelo alimentador predial. Na imagem aqui à direita, a gente pode ver, destacado ali, o ramal predial é a tubulação que vai conectar a minha rede pública até o meu cavalete. A gente pode ver a tubulação ali preta, mais à direita da figura.
Depois a gente tem o cavalete, que é a tubulação que serve de suporte para o hidrômetro. Então, o cavalete é a parte do meu sistema de alimentação que vai ficar visível, o cavalete fica acima do nível do solo. O hidrômetro, então, como muitos chamam de relógio, que é o equipamento que vai medir o consumo de água. E depois o alimentador predial é o trecho de tubulação, então, que liga o meu cavalete até o meu reservatório. Então, o meu subsistema de alimentação é compreendido por essas quatro partes, podemos dizer assim: o ramal predial, o cavalete, o hidrômetro e o alimentador predial. Vai ver um pouquinho mais detalhes sobre cada uma dessas partes agora. Então, o ramal predial, a gente pode ver na imagem ali mais à direita, é a tubulação que vai conectar a rede de abastecimento até a residência, mais propriamente dito, até o cavalete. Então, essa ligação é feita através dessa conexão, que a gente chama de colar de tomada, vocês podem ver na figura. Então, ela vai sobre a tubulação da rede pública e eu consigo fazer uma ligação, então uma conexão, para que eu consiga abastecer a minha residência. Então, essa parte do meu sistema, essa tubulação, ela é dimensionada e fornecida pela concessionária. Então, no nosso caso aqui, é a Casan. Então, ela que vai executar, já que o proprietário da residência, da edificação, não tem acesso à rede pública de abastecimento de água. A rede está passando normalmente na rua ou sobre a calçada. Então, essa ligação já é feita pela concessionária, fica pronta quando alguém for construir ou fazer a ligação de água, não precisa se preocupar com essa tubulação. O diâmetro mínimo dela, então, é de 20 milímetros, ou 3/4, se forem polegadas. Ela vai aumentando à medida que aumenta o tamanho da edificação ou o consumo de água da edificação. Mas esse dimensionamento a gente não vai fazer, porque é a própria concessionária que faz a instalação dessa tubulação. Então, lembrar o ramal predial é a primeira tubulação aí do meu sistema de alimentação. Ele vai ligar a rede de abastecimento de água até o meu cavalete. Aqui uma observação sobre essa ligação. Em sistemas de água vocês vão aprender um pouco mais sobre perdas de água, mas essa conexão é uma das mais importantes no que diz respeito às perdas de água. Vocês podem ver que a gente vai estar fazendo um furo, digamos assim, na rede de água. Então essa conexão tem que ser muito bem feita para evitar que eu tenha vazamentos. Então esse ponto, no colar de tomada, é um dos pontos que a gente mais tem vazamento de água. Então por isso a importância aí de se atentar para que a execução seja bem feita. Então aqui eu peguei do site da Casan, para vocês terem uma ideia, como é que a Casan orienta aí os seus consumidores a fazer a ligação de água. Então cada concessionário vai ter suas regras, vai ter um informativo desse, um panfleto, informando se eu vou construir uma residência, por exemplo, como é que eu faço para pedir a ligação de água junto à Casan. Então depois vocês podem olhar no site da Casan com mais calma, mas aqui só para vocês verem algumas informações. Então a Casan vai explicando como que deve ser feita principalmente a construção do abrigo, e também a execução do alimentador predial. Então se eu estou construindo uma residência e eu vou solicitar a ligação de água da Casan, como a gente viu, o ramal predial já está executado, a Casan vai deixar o ramal executado, o proprietário começa a construir então o abrigo e a parte dentro do terreno. Então a Casan destaca aqui que ela só vai fazer a ligação se o proprietário já tiver com o alimentador predial com o registro executado e com o abrigo também dentro dos padrões que a concessionária, no nosso caso a Casan, vai estabelecer. Vocês podem ver no meio da figura aqui, tem um esquema de um abrigo, o abrigo é onde vai o cavalete, onde vai o hidrômetro. Então tem algumas dimensões ali identificadas por letras. Então depois, dependendo do tamanho da edificação, tem um padrão para que se construa esse abrigo. Então o proprietário vai ter que ter executado já o alimentador predial, o abrigo, e aí ele vai fazer a ligação para a Casan e pedir para que seja feita a ligação de água da sua propriedade. Então agora sobre o cavalete e o hidrômetro. Então o cavalete, como eu havia comentado, é a tubulação de suporte para o hidrômetro. Esse é o objetivo do cavalete. Então é a tubulação que tem que estar acima do nível do terreno e visível, porque o hidrômetro é o equipamento que vai fazer a medição de água,
Normalmente vem um funcionário da concessionária todo mês, mede esse volume. Então, esse equipamento, o hidrômetro, tem que estar em local visível e, claro, acima do nível do terreno. Se eu enterrar o meu hidrômetro, não tem como fazer a medição dele. Então, o cavalete vai ser essa tubulação, que vai justamente ligar ali meu ramal predial, depois vem o alimentador. Então, o cavalete vai ser meio que esse desvio aí na minha tubulação, para que eu consiga vir à superfície até o meu abrigo e consiga instalar o hidrômetro em local visível. Então, eles são dimensionados tanto o cavalete quanto o abrigo de acordo com os padrões da concessionária e também vão variar aí dependendo do tamanho da edificação. Se eu tenho uma residência unifamiliar, eu vou ter um tamanho menor para o meu abrigo. Se eu tenho um edifício aí com muitos pavimentos, muitos moradores, esse abrigo vai aumentar. O mesmo também para edificações comerciais, eu tenho um hospital, uma escola, um comércio, também vai variar de acordo com o consumo de água da edificação. Então, essas informações são fornecidas pela concessionária, né, o tamanho, tanto do abrigo quanto das tubulações. Então, aqui tem alguns exemplos da dimensão do abrigo, bem como o diâmetro aí do cavalete e do ramal predial. Então, vocês podem ver na segunda coluna, à medida que eu vou aumentando o consumo provável, ali tem metros cúbicos por dia da minha edificação. Então, começo com 5 metros cúbicos, eu vou ter o ramal predial. Lembra que aquela primeira tubulação que é executada pela concessionária vai ter um diâmetro de 20 milímetros. O cavalete também de 20 milímetros. E lá na última coluna eu tenho as dimensões aí do meu abrigo em altura, largura e profundidade. Então, claro, à medida que eu vou aumentando o meu consumo, então voltando ali para a segunda coluna, aumentando para 8, 16, 30 ou até 50 metros cúbicos por dia, vocês podem ver que vai aumentando tanto o diâmetro do meu ramal predial, para 25, chega até 50 milímetros, e o mesmo ocorre com o diâmetro do meu cavalete. Claro, quanto maior o consumo de água da edificação, eu vou ter que ter tubulações com diâmetros maiores para que a água consiga passar por essas tubulações. E o mesmo com o tamanho do abrigo. Isso aqui vocês não precisam decorar, é só uma referência. Então fica aí para estudo de vocês, caso venham a fazer algum projeto, vocês têm a referência aí de tamanhos do abrigo, mas lembrando que vocês devem sempre ver as orientações de cada concessionária de água. Então, o cavalete vai ser o suporte para onde a gente vai colocar o hidrômetro, que são os equipamentos responsáveis por medir a quantidade de água que foi consumida, normalmente no mês de cada edificação. Então, depois vocês vão poder observar os hidrômetros da residência de vocês. Muitos deles são bem antigos já, necessitam ser trocados. E hoje em dia a gente já tem alguns equipamentos com tecnologia que permite, inclusive, fornecer os dados até para o celular, para o proprietário da residência através de outros equipamentos e informa também, inclusive, quando eu tenho vazamentos. Então, alguns hidrômetros, poucas residências aqui na nossa cidade têm hidrômetros assim, mas já é possível então que ele envie direto para a concessionária o consumo de água, sem necessidade de que se faça a medição visual todo mês, mas também pode informar o proprietário sobre os dados de consumo, se tiver algum vazamento ele dá algum tipo de alerta também. Então, só para que vocês saibam que já existem aí hidrômetros com uma tecnologia já mais avançada. E em projetos hoje, principalmente edificações aí multifamiliares, em edifícios, é comum que se utilize já a medição individualizada, ou seja, que cada apartamento tenha o seu próprio hidrômetro. Então, os prédios mais antigos, era comum colocar só um hidrômetro na entrada do edifício e se media o consumo de água de toda a edificação. Então, normalmente o que é feito é que soma-se o volume de água medido no mês e divide pelo número de apartamentos. Isso acabava favorecendo com que as pessoas consumissem um pouco mais de água, porque vai ser sempre dividido entre todos, então não tinha uma preocupação aí grande com a redução do consumo. Então, os edifícios mais novos, já é bem comum que a gente tenha essa medição individualizada, ou seja, cada apartamento, antes da entrada de água no apartamento, vai ter um hidrômetro individual. Isso faz com que cada um pague somente
o volume de água que foi propriamente consumido no seu apartamento. Isso acaba estimulando bastante a redução do consumo, já que se eu conseguir reduzir quanto de água eu consumi no meu apartamento, eu vou reduzir proporcionalmente a minha fatura. Então, vou ter uma economia significativa. Outra grande vantagem desse sistema é que ele facilita também a identificação de vazamentos. Quando eu só tenho um hidrômetro na entrada do edifício, se tem algum apartamento que tem algum tipo de vazamento que eu não consigo perceber, claro, se o vazamento é muito grande, é visível, mas às vezes tem um vazamento que está infiltrando água em algum ponto e eu não sei onde ele está. Isso aumenta a fatura aí do condomínio e dificulta bastante identificar onde que está ocorrendo esse vazamento. Se eu tenho essa medição individualizada, eu consigo ver de um mês para o outro se aumentou muito o meu consumo, então é mais fácil perceber que em algum ponto do meu sistema individual eu posso ter um vazamento de água ocorrendo. Então a gente já viu aí o ramal predial, primeira tubulação que vai ligar a rede até o cavalete. Depois nós temos o cavalete, onde a gente vai ter o hidrômetro instalado. E a quarta e última parte do nosso sistema de alimentação é o alimentador predial. Então, o alimentador, porque é a tubulação que vai alimentar o nosso reservatório. Então, a gente começa o projeto pelo dimensionamento e pelo posicionamento do reservatório. A partir do momento que eu escolhi onde vai ficar o meu reservatório, eu vou ter que alimentar esse reservatório a partir do meu cavalete. Então, até o reservatório vai ser a tubulação que a gente chama de alimentador predial. Essa tubulação muitas vezes vai passar ao longo do meu terreno, na parte externa e da minha residência, como vocês podem ver na primeira figura ali. Então eu tenho que atentar a algumas situações sobre onde eu vou passar essa tubulação e os cuidados que eu tenho que ter, justamente para preservar a qualidade da água. Como a gente viu, essa água é uma água potável, então tem que evitar qualquer tipo de contaminação. Então, para preservar essa qualidade, alguns pontos a gente tem que ter atenção. Então, uma distância mínima é de no mínimo 3 metros de qualquer fonte potencialmente poluidora. Normalmente nas residências essa fonte seria a fossa, ou sistema de tratamento individual de esgoto, fossa, filtro, sumidouro. Então, como mostra na figura ali, da fossa até o meu alimentador predial tem que ter sempre no mínimo 3 metros de distância, para evitar qualquer risco aí, se eu tiver um vazamento, uma infiltração na fossa, que eu contamine essa minha água com esgoto. Então, se eu tiver enterrado na mesma vala o meu alimentador com a tubulação de esgoto, como a imagem mais à direita ali, então tenho visto em corte, o círculo azul seria a tubulação de água, embaixo em cinza a tubulação de esgoto, então eu tenho que sempre manter uma distância mínima de 30 centímetros. Então a tubulação de água tem que estar no mínimo 30 centímetros acima da tubulação de esgoto. Importante, eu nunca posso ter a tubulação de água embaixo da tubulação de esgoto. Porque se ocorrer um vazamento da tubulação de esgoto, eu tenho um risco aí desse esgoto poder acabar infiltrando na minha tubulação de água, principalmente através de alguma conexão, alguma fresta que possa ocorrer. Então, eu nunca coloco a tubulação de esgoto acima da tubulação de água. Tem que ser como na figura, sempre a água acima da tubulação de esgoto. Porque caso eu tenha algum tipo de vazamento na tubulação de esgoto, esse esgoto vai para a parte de baixo, eu diminuo aí a chance de contaminar a minha água. E também, claro, essas tubulações têm que estar sempre acima do lençol freático, para evitar também qualquer tipo de contaminação. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter com o alimentador predial. E agora a gente vai ver como é que a gente dimensiona, como é que eu vou escolher o diâmetro dessa tubulação que vai ligar o meu cavalete até o meu reservatório. Então, esse diâmetro depende aí de dois fatores: da vazão, que a gente vai calcular dependendo do consumo diário de água, e da velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento, a gente vai ver em projetos de água fria, a gente nunca deve ultrapassar a velocidade de 3 metros por segundo. Essa é uma velocidade bem alta até, a gente evita chegar próximo desse valor, então é preferível que a gente trabalhe com velocidades mais baixas, de 0,6 a 1,5 metros por segundo.
Depois, quando a gente for dimensionar o nosso sistema interno, eu vou tratar mais sobre a velocidade com vocês, mas agora, nesse momento, eu quero só que vocês lembrem, né, desse limite de 3 metros por segundo e que a gente prefere trabalhar bem abaixo até, de 0,6 a 1,5 metros por segundo. Então, quando eu tenho a distribuição indireta, ou seja, quando eu tenho um reservatório, a nossa norma de água fria ela admite que a alimentação seja feita continuamente durante 24 horas do dia. Ou seja, eu posso encher o meu reservatório durante até 24 horas. Então, esse é o tempo, normalmente não leva tanto tempo assim, mas a gente pode fazer o cálculo considerando aí que eu tenho 24 horas para encher o meu reservatório. Então, a água que vai passar pelo meu hidrômetro, vai passar pelo alimentador e vai ir até o reservatório. Tenho 24 horas para conseguir encher o meu reservatório de água. Então, essas são as equações que a gente vai utilizar. Então, primeira equação de vazão. Então, a nossa vazão, a gente vai considerar o consumo diário, né, dividido por 24 horas. Então, 24 horas equivale aí a 86.400 segundos, já coloquei para vocês. Então, a gente vai pegar qual que é o consumo da minha residência em um dia e vou dividir pelo número de segundos que eu tenho em um dia para ter a minha vazão em metros cúbicos por segundo. E aí eu tenho duas opções. Ou eu vou escolher um diâmetro e vou verificar qual que vai ser a velocidade que eu vou ter com essa vazão e esse diâmetro. Ou então eu defino uma velocidade que eu quero que a água passe na minha tubulação e vou calcular qual que é o diâmetro correspondente que eu vou precisar ter para que eu tenha a velocidade que eu estabeleci. Então a gente vai utilizar a equação aí que a área é igual a vazão sobre velocidade e a área da tubulação vai ser π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então um exemplo aqui, a gente deve determinar, então aqui eu quero determinar a velocidade. Qual que vai ser a velocidade de escoamento num alimentador? Então já escolhi o diâmetro, vai ser de 20 milímetros, e eu sei que a minha residência tem 6 habitantes, sendo que o consumo per capita estimado foi de 250 litros por dia. Então, eu vou considerar que o tempo é de 24 horas para encher esse reservatório, considerar então que o meu reservatório foi dimensionado para um dia de consumo só. Então, primeiro passo, quero saber qual que é o consumo diário dessa minha edificação. Então, é só multiplicar o número de habitantes pelo consumo diário, como a gente viu. Então, eu tenho 6 habitantes, cada habitante consome 250 litros por dia. Então, isso vai me dar um volume aí de 1.500 litros. Então, vou considerar que esse é o volume do meu reservatório. Como foi dito ali nesse caso, utilizou só um dia de reserva. Então, esse é o volume que eu tenho que encher em até 24 horas. Então, a minha vazão vai ser esse meu volume, 1,5 metros cúbicos, dividido por 86.400 segundos. Essa conta sempre vai dar um valor bem baixo, aí bastante zeros depois da vírgula, porque vai me indicar uma vazão bem baixa, já que eu estou levando um dia inteiro para encher o reservatório. Então, nesse caso, eu vou ter uma vazão aí de 0,0000173 metros cúbicos por segundo. Então, já sei a minha vazão, vou ver qual que é a área que eu vou ter dessa minha tubulação de 20 milímetros. Então, só cuidar com as unidades, né? Sempre que a gente trabalhar com milímetros, eu vou passar esse valor para metros. Então, nossa equação da área é π diâmetro ao quadrado sobre 4, mais os 20 milímetros eu passo para metros. Então, 20 milímetros equivale a 0,020 metros. Então, fazendo essa conta aí, eu vou ter que a minha área dessa tubulação, né, também novamente vai dar um valor bem baixo, já que eu estou trabalhando com metro quadrado, e a tubulação tem só 20 milímetros de diâmetro. Então, essa área vai ser 0,000314 metros quadrados. Importante atentar para as unidades. Como eu quero achar a velocidade, eu tenho que ter a vazão em metro cúbico por segundo e a minha área em metro quadrado. Então, agora eu consigo calcular a velocidade, que é a vazão sobre a área. Então, dividindo esses dois valores que a gente calculou, eu tenho então que a minha velocidade é 0,055 metros por segundo. Então, como eu falei, 24 horas é um tempo muito longo para encher reservatório. Normalmente
não leva tanto tempo assim. Então, por isso que aqui a velocidade foi muito baixa. A gente pode ter velocidades mais altas aí no alimentador predial e a gente consegue encher o reservatório em menos tempo. Na prática, a gente utiliza essa tabela aqui para escolher qual que é o diâmetro do alimentador. A gente não precisa fazer muitas contas para escolher. Então, na primeira coluna ali, a gente tem a velocidade, cinza claro, e eu tenho duas opções. Ou eu vou escolher se eu vou encher meu reservatório mais rápido ou um pouco mais devagar. Então, as velocidades de 0,6 metros por segundo, a velocidade mais baixa, ou uma velocidade um pouco mais alta de 1 metro por segundo. Na parte de cima dessa tabela, em cinza escuro, a gente tem os diâmetros nominais para PVC, então iniciando em 20, vou para 25, 32, 40, 50, até 150. A gente vai trabalhar mais na casa de 20 milímetros até 40 milímetros, que são as residências que a gente vai estar dimensionando durante os exercícios. E os valores que a gente tem ali no meio da tabela são referentes ao consumo diário em metros cúbicos. Então, eu só preciso do consumo diário para saber qual que vai ser o meu diâmetro. Então, por exemplo, vou considerar que eu vou ter uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Então, nessa velocidade, o primeiro valor que a gente tem aqui é de 16,3. Então, está em metros cúbicos. Isso significa que uma residência que tem um consumo diário de até 16,3 metros cúbicos, eu posso ter um alimentador com um diâmetro de 20. Se eu tiver então uma residência que tem um consumo maior, até 25,4, eu já posso usar o diâmetro de 25 milímetros. Então, os valores que estão aqui são os valores limites. Então, até 16,3 eu posso usar o de 20. Se eu tiver 18 metros cúbicos, então, já não posso usar o de 20, já tenho que ir para o diâmetro seguinte, que seria o diâmetro de 25. Então, a mesma coisa aqui, o diâmetro de 25 tem um limite de até 25,4 metros cúbicos. Se a minha casa tem um consumo aí de 38 metros cúbicos, eu já tenho que passar para o seguinte aqui, né, que seria o de 32. Então, quando eu aumento a velocidade, eu consigo aumentar então também um pouco o limite do consumo diário. Então, pela tabela, eu só vou calcular quanto de água minha residência consome em um dia e consigo ver qual que é o diâmetro correspondente aqui na parte de cima. Pessoal da aula de hoje, era isso. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.